E aí, bonzão, meu irmão, alegria, privilégio, Firme. junto aí, graças a Deus, Muito bom falar com você. muito Mais bom, uma vez. valeu. Um privilégio. Estamos recebendo aí os nossos colegas e hoje eu queria aproveitar, Paulo, e puxar um pouquinho aí você para a gente pensar nessa relação da história de Anápolis com esses pioneiros e pensando nessa relação do trabalho e da mesa. Trabalho e da mesa. Eu sei que é uma temática que você se delicia com ela e é muito reveladora. Eu, particularmente, fico assim, muito empolgado me ajuda muito, muito, me abençoa muito. E eu queria que a gente falasse um pouco disso. Eu já queria fazer uma provocação para você, que quando o reverendo Franklin chega em Pernambuco, o relato é que na casa dele, uma casa grande, ele recebia 3 ou 4 meninos brasileiros para aprender inglês e outros estudos. A esposa dele também ajudava nesse processo e ali mesmo era o lugar da espiritualidade. Ou seja, as reuniões aconteciam ali na casa. Então, essa relação do trabalho, da casa e da mesa, como que você vê essa questão? Oi, Eliel, bom dia para todo mundo aí, né? Sempre renovar aqui a nossa gratidão a Deus pelo privilégio de um encontro como esse. E a palavra de Deus diz que os homens iníquos, né, se encontram para planejar coisas iníquas, né, em como explorar e aproveitar dos outros. Mas os nobres se assentam para cogitar coisas nobres. Então eu tenho tido esse privilégio aqui de segunda-feira a gente ter essa mesa de nobreza aqui, né? Então sentar com você, com essas pessoas que estão aí à volta e cogitar coisas nobres. Ontem a gente fez uma live, a gente tem um encontro dominical aí, né, às 8 horas da manhã, e a gente conversou muito sobre trabalho ontem, e sobre isso, né, sobre o princípio do trabalho. E, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, que as pessoas às vezes confundem, né, essa questão da profissão, da ocupação, da atividade, da prestação de serviço com trabalho, né? Então, nem toda atividade laboral, nem toda ocupação, nem toda prestação de serviço poderia ser identificado com trabalho. Então, agora eu vou juntar um pouco de fé e ciência, né? Trabalho é tudo aquilo que, de forma consciente, representa a transmissão de virtudes de modo a gerar um semelhante a você. Isso é trabalho. Então, por exemplo, a árvore, quando produz um fruto, ela trabalha. A mulher, quando dá à luz, ela trabalha. Sim, Porque ela está entregando toda a substância, ela está transferindo, ela está comunicando a sua essência na formação de um outro semelhante. E aí, por que eu estou sim, juntando fé e ciência? Porque na ciência, trabalho só é trabalho quando ele produz deslocamento, quando ele gera fluxo. Então, sem sim, geração de fluxo, sem traslado, né? sem que haja um movimento, não há realização de trabalho. Então, eu posso certo. ter a força motora, que é a atividade, a ocupação, até a profissão, e não está gerando trabalho. Então, esse testemunho do Funston, ele mostra e define o que é prosperidade. Prosperidade não é o quanto de bem você acumula, né? Prosperidade Legal. é o quanto de gente você afeta e inspira. Então, quando Bom, você. Por isso que o trabalho na Bíblia está sempre relacionado à mesa. E lá fala legal. que o homem comerá Legal. do fruto do seu trabalho e os seus filhos serão rebentos da oliveira ao redor da sua mesa e a sua mulher como uma videira frutífera. Então, você está vendo que ele está associando o trabalho do homem como uma, um trabalho que alimenta um processo frutífero. Ou seja, Isso. aquilo que ele coloca como alimento alimenta uma pessoa frutífera que enche de Sim, filhos a sua mesa. Então, quando você usa o exemplo do legal. Manto, que ele está envolvido, a mulher dele está envolvida, ele aumenta
ou seja, o perímetro da sua mesa está sempre aumentada, isso é trabalho. Então, o sucesso do meu trabalho não está naquilo que eu acumulo, está na minha capacidade de repartir, minha capacidade de afetar, de alimentar, de multiplicar. Então, o trabalho ele não pode ser medido pela minha capacidade de adição. O trabalho ele é medido pela minha capacidade de multiplicação. Então, a prosperidade não está na operação aditiva de quem acumula, mas está na operação multiplicativa de quem reparte. Isso é trabalho. Perfeito. Perfeito. Agora, Paulo, é tão interessante porque todos nós estamos envolvidos de uma maneira ou outra, ou no serviço ou no trabalho. Isso. E, em tese, a vida inteira. E nós temos muitas confusões a esse respeito, né? Vou dar 2 exemplos. Por exemplo, para o mundo grego, trabalho manual, braçal, força é para o escravo. E o outro é o ócio, né? Ainda que o ócio não seja ficar à toa, mas a ideia é que o serviço intelectual é para o nobre e o trabalho manual é para o escravo. Aí eu pergunto em sala de aula para os alunos, né? Quem aqui trabalha? Aí ninguém levanta a mão. Tá vendo? Porque considera o trabalho intelectual que não é um trabalho. Isso. É uma distorção terrível, né? Então, o descanso do trabalho, quando a Bíblia diz lá que Deus descansou, e depois Jesus diz lá em João 5, meu pai trabalha até agora, né? Então, o descanso do trabalho é você ver completada uma tarefa para que você continue fazendo o seu trabalho. Então, o descanso do trabalhador não é a inatividade, é completar o seu propósito. Então, toda vez que você completa o seu propósito, você entra num descanso para continuar trabalhando. Então, por isso que o trabalhador não se cansa. Sim. Porque ele está sempre intermeando a atividade dele com descanso. Então, ele não descansa porque está cansado. Ele vive descansado porque ele está sempre avaliando a plenitude dos seus propósitos. Então, o trabalho é uma atividade que não produz cansaço. Perfeito. Porque o trabalho descansa. Então, Deus trabalhando descansou e continua trabalhando. Então, por isso que é interessante. A gente pensa que o nobre, né, o nobre milenar dos gregos, da sociedade europeia lá antiga, né, a gente pensa que o nobre ele tinha o ócio, né, ele trabalhava para ficar à toa, e não era. Ele usava do recurso dele para dar à família dele condição de trabalhar outras coisas. Então, não era um ócio. Aí, o que era ócio? Era a biblioteca, era a sala de música, de leitura, entendeu? Né? Era arte, era discussão. Então, assim, aí é tão interessante isso, eu vou usar uma coisa aqui sem nenhuma, assim, sem nenhum preconceito, só para a gente entender na cabeça desse povo como é que a coisa era, ainda que fosse intuitiva, ela era bem definida. Talvez nem fizesse isso com toda a consciência que podia ter sido feito, mas estava lá, de forma intuitiva. Você visita uma mansão europeia, todas as atividades laborais, né, que eram atividades assim, produtivas, no sentido de execução, elas estavam no piso de baixo. Aí no piso superior você tinha várias salas, e todas elas de alguma atividade. Era a sala da conversa, para tomar um chá, e depois era a sala da música, era a biblioteca. E o que era comum, quase comum em todas essas salas? Uma mesa. Então ele estava na biblioteca, tinha um chá. Ele estava lá na área da música, tinha lá um... Entendeu? Então era acompanhado dessa ideia inconsciente que ele está se alimentando de outras coisas. Ele está trabalhando a sua intelectualidade. Aí você pergunta, e por que essa pessoa que trabalhava esses aspectos acabava sendo a classe dominante? E por que a classe dominante não permite essas atividades para a classe dominada? Então, uma das coisas que o faraó fazia para continuar dominando
né, era aumentar as Sim. atividades laborais dos escravos. Ele montou uma cerca Perfeito. de tijolo e ele aumentava a demanda de tijolo. Então, hoje, nós estamos ensinando os nossos filhos a trabalhar por demanda e não por propósito. Então, quando você trabalha por demanda, a sua atividade é totalmente laboral, não é realização de trabalho, porque você está trabalhando a sua demanda. Então, quando você tem uma atividade laboral para satisfazer a sua demanda, você não saiu do lugar, você não pensou o outro. Você vai para a sua atividade pensando quem? Você mesmo. Então, boa parte dos Sim. estudantes na universidade, eles estão adotando atividades laborais, mas pensando em quem? Neles mesmos. Então, eles vão ter uma... Entendeu, né? Vão ter uma prestação de serviço e vão fazer muitas coisas, mas pensando neles mesmos. Então, eles não vão gerar fluxo. E Perfeito. muito provavelmente vão se tornar acumuladores, Sim. porque eles vão pensar que o sucesso deles está relacionado àquilo que eles acumularam para poder sobreviver mais tempo. Sim. Então, não houve deslocamento. Ou seja, num certo Sim. sentido, sem nenhum preconceito, só para usar a figura para a gente entender. Eles vão ficar sempre no andar de baixo. Talvez vão ter uma condição melhor, mas eles estão no andar de baixo. Essa tem sido a minha preocupação com a juventude. Talvez a discussão, eu sou tão inflamado nessa discussão, porque isso me preocupa na juventude brasileira. Sem perceber, Fantástico. as Fantástico. prioridades estão sendo impostas à juventude brasileira para manter o país escravo. Sim. Sim. Porque até agora eu vou entrar num viés aqui de uma discussão sociopolítica, não vou entrar numa questão político-partidária, mas sociopolítica. Nós não estamos conseguindo discutir nossas prioridades de maneira nobre, porque são operários discutindo quem vai mandar. Então, assim, a mentalidade operária nesse país é muito forte, porque fica em discussão quem vai mandar. E não como é que nós podemos nos organizar para produzir uma sociedade melhor. Então, nós não temos poder de organização, porque a gente só sabe trabalhar de forma hierarquizada. Então, o governo brasileiro ele não pensa de forma cidadã, ele pensa de forma hierárquica. Ou seja, é um governo que, infelizmente, ainda se considera no andar de baixo, que quando tem que lidar com as nações ditas nações mais próximas, o que for, lida com essa coisa, e aí, na hora de discutir, não discute muitas vezes no campo das ideias, discute no campo da força, dos números. Isso é muito triste. Sim. Isso é muito triste, a gente tem que reduzir nossa discussão aos números. Sim. Porque nós temos tanto disso, porque temos reserva mineral, e se não tivesse, então? Exatamente. Quer dizer que se nós não tivesse reserva mineral, não tivesse uma população de 250 milhões de habitantes, então a gente não era nada, a gente não podia abrir a boca. Então, assim, a descaracterização do nosso patrimônio maior, que é o patrimônio intelectual, a sensibilidade, a percepção, a criatividade, fica reduzida a quase zero. Então é isso. Então eu gosto de enfatizar essas coisas para quem está nos ouvindo aí pensar sobre isso. Se ele está se tornando um trabalhador ou um profissional. Então a atividade escrava ela é profissionalizante. O escravo é um prestador de serviço, é um profissional, ele está ocupado e ele tem uma atividade. Então assim, entendeu? Isso não. Então quem era o melhor escravo? É quem melhor prestava o serviço, com melhor profissionalismo e que se mantinha sempre ocupado e que era hiperativo. Então, essas qualidades, elas não definem a pessoa. Entendeu? Isso não é uma definição de pessoa. E muitas vezes nós estamos restringindo todo... O que define a pessoa são seus valores, suas ideias, seus propósitos, sua nobreza, o que identifica ela como representante de valores, de essência. Então, assim, fica quase que parecendo que não é definida pelas vitaminas que ela carrega, né? Mas pelo tipo de doce que ela dá. Fala, não, o que você não leite para fazer queijo, para fazer coalhada. Então, essa coisa da utilidade, né, que envolve todo esse aspecto profissional, então parece que a gente define coisas pela utilidade que ela tem. O significado da pessoa, né? Não está atrelado à utilidade que ela tem, mas ao valor que ela representa. Então, nós precisamos construir pessoas que o significado está no valor que ela transmite. Perfeito.
utilidade que ela tem. É exatamente porque as pessoas estão sendo significadas pela sua utilidade que Sim. as relações se tornam descartáveis. Quando elas deixam de ser interessantes, então você Sim. imediatamente se descarta delas, né? Sim. E porque aí é como se aquela pessoa não representasse pelo valor que ela tem. Jesus usa Sim. uma palavra, Eliel, que é muito forte, muito forte. Jesus diz assim que nada é mais inútil do que ser apenas útil. Então ele fala Sim. do servo que pensa que por ser útil Sim. ele cumpriu o papel dele. Jesus diz: olha, nada é mais inútil do que ser apenas útil. Há Perfeito. uma maldição que pesa sobre a cabeça daqueles que acham que, tendo cumprido a sua obrigação, fizeram o seu máximo. E, na verdade, é o seu mínimo. É a mínima compreensão que alguém pode ter de si próprio, é a sua utilidade. Sim. E aí eu uso uma comparação que pode parecer assim, meio tosca, né? Meio rude, mas não é. A louça mais útil de uma casa não são os pratos que você põe na mesa. É a louça sanitária. Antigamente a gente chamava aquilo de louça sanitária, Sim. porque era feito do mesmo material que era feito os pratos. Sim. E elas adquiriram um papel. Então, hoje existe um grau de louça sanitária, Sim. né, como elemento decorativo. Aí existe até um certo grau de sofisticação hoje nas louças sanitárias, né? Elas deram um elemento Sim. decorativo, são sofisticadas, caríssimas. Mas você nunca vai servir à mesa com uma Sim. louça sanitária, né? Ela Sim. continua sendo uma louça sanitária, extremamente útil. Você gostaria de improvisar, você saberia improvisar. Pode seguir. Você Ok. saberia improvisar na mesa, você saberia improvisar na mesa, mas você não quer improvisar lá na sua toalete, no seu banheiro. Então, tá vendo? Aí, como é que nem tudo aquilo que é útil é Útil. necessariamente nobre, Perfeito. Perfeito. né? Então, Per- não há nobreza na mera prestação de serviço, né? Sim. O que é útil não é necessariamente nobre, né? Então, não há Perfeito. nobreza na mera utilidade. E eu sinto, sabe, Léo, que hoje as pessoas elas Sim. estão muito ocupadas em fazer bem feito o que já foi feito, Sim. né? Então, parece que esse andar de cima, aqui na cultura brasileira, Sim. ele foi roubado de nós, ele foi roubado da sociedade. Perfeito. Entendeu? Porque até no andar de cima, o que existe hoje é a celebração das utilidades. Então, a gente é Sim. muito caracterizado por eventos muito bem feitos, por Sim. assim, em todo aspecto, você sabe, assim, Sim. aqui não é uma censura, né? É uma autoavaliação. Perfeito. Então, está tudo muito restrito a um evento bem feito, a uma liturgia bem desenvolvida. E isso afeta todo mundo, afeta a sociedade, Sim. afeta o ambiente espiritual, ou seja, todos os ambientes estão permeados dessa noção Sim. de utilidade, né? Dessa A prestação estética. qualificada. Então, as pessoas vão no ambiente para desfrutar um serviço qualificado. Então, quando você está Perfeito. pensando em apenas desfrutar um serviço qualificado, você transformou toda a sociedade num grande prostíbulo. De novo, eu não estou sendo rude, mas é porque a Bíblia diz que nos últimos dias toda a cidade vai Babilônia, que é a todas as prostituições. A Sim. primeira profissão identificada como profissão é a prostituição. Sim. Então, a prostituição, a prestação de serviço, ela exige profissionalismo, ela ocupa e ela é uma atividade de alta intensidade. Então, você vai num prostíbulo, ali jornalismo, ali é caracterizado por prestação de serviço. Então, um prostíbulo não souber um certo compromisso com a excelência. Então, tudo que a gente fala do ambiente profissional, agora, só que lá é útil. Sim. Em Éfeso, a prostituição, elas eram chamadas de sacerdotisas. Então, em Éfeso, a prostituição estava totalmente associada à cultura, à elite cultural e à religiosidade. Porque a deusa de Éfeso,
Agora é importante a gente entender isso no trabalho. A deusa de Éfeso era Diana. Diana, no panteão grego, ela está lá, ela é a mãe ela é a mãe de todos os filhos de Zeus. Né? E essa figura da Diana, ela é a mãe de todos os filhos de Zeus. E aí, o que é essa mulher? É uma mulher que não tem corpo, só tem peito. Ou seja, ela não tem personalidade, ela tem só utilidade. Uau. É. Sim. Talvez a gente está aí de novo, né, sofrendo essa crise social, essa violência contra a mulher, porque a mulher ela passa, representa uma pessoa, ela representa um interesse, uma utilidade, e a mulher na sua volitude de trabalho, ela não está sendo dignificada, muitas vezes ela fica lá, ela é útil no ambiente profissional hoje, mas não é dignificada como pessoa. Então isso é Diana. Sim. Uma pessoa que não está caracterizada pelo que ela representa, né? Mas pela quantidade de peitos que ela tem, pela utilidade que ela representa. Né? Sim. Então, é uma atividade, é altamente profissional. Então, esse ambiente prostíbulo, ele tem todos esses elementos. O que ele não tem? Ele não realiza trabalho. Sim. Então, apesar do prostíbulo ser um lugar hiperativo, extremamente ocupado, prestador de serviço e de alta qualificação final, ele não realiza trabalho. Por quê? Porque ele não gera pessoas. Toda criança nascida no prostíbulo é órfã. Uau. Uau. É marcante. Entendeu? Então, nascida no prostíbulo é escravo. Então, nós estamos gerando um ambiente de orfandade. Porque hoje, muitas vezes, hoje o empresário ou a empresária não trabalha como um pai e uma mãe, trabalha como um empresário para achar que o sucesso deles é ter uma mesa farta e não uma mesa plena. Né? Uma mesa. Então, muitas vezes a nossa mesa está farta de alimento, mas não está plena de pessoas. As pessoas que estão à volta da mesa não estão alcançando um estado de plenitude. Então, é como um prostíbulo, que está cheio de menino, mas todos eles são órfãos. Uau! Porque são resultado de uma prestação de serviço. Sim. Então, até que ponto as pessoas que nós estamos colocando no mundo não são o resultado de um serviço bem feito, de um profissionalismo bem executado, de uma ocupação intensa, de uma atividade bem cedida. Então, assim, quando você vê um menino no prostíbulo, você sabe que o serviço foi bem feito, o profissionalismo foi alcançado, aquilo estava, ou seja, a atividade em si está contemplada, mas as relações. Entendeu? Perfeito, perfeito. O Paulo, isso é tão interessante que a gente lê alguns livros aí dos pensadores, teólogos tal, do século XVII, XVIII, e, via de regra, eles estão se queixando que os jovens, brilhantes, mente bonita, estão indo para o comércio para ter um resultado rápido e ganhar dinheiro rápido. E não estão aproveitando e desenvolvendo as suas relações e a sua intelectualidade. Você olha para os países, por muito tempo os países eram bem-sucedidos pelas suas riquezas minerais. Em outro momento, eles eram bem-sucedidos pela força do braço, pelo trabalho, né? Você percebe que as nações hoje que têm um desenvolvimento parte da intelectualidade, né? E mesmo assim, algumas se desenvolvem intelectualmente, mas se tornam escravos porque não tem mais as relações e a mesa. Quando eu olho, por exemplo, aqui para o Fanstone, olha o relato do Fanstone pai lá na Inglaterra. O trabalho cresceu em todos os sentidos e ficou conhecido por esse espírito missionário. A casa em Hassocks, desprovida de todas as comunidades e de
comodidades e de qualquer status, era uma casa aberta a todos. Vinham jovens, velhos, ricos, pobres, e muitas pessoas solitárias eram bem-vindas. E havia sempre bênçãos esperando por todos eles lá. Rapaz, assim, olha, é emocionante se eu vi como é que ele define, né, o sucesso daquilo que ele está fazendo. Então, ele não define, assim, não define a quantidade, né? Talvez se fosse um líder de hoje escrever, ele fosse assim, o trabalho prosperou porque nós chegamos a reunir 300 pessoas. Você vê que hora nenhuma ele está preocupado em quantificar. Perfeito. Para ele não era a quantidade. É tão forte isso, né? Que é como João. Na verdade, eu vi uma coisa que a última coisa que interessa é contar quantos eram. Perfeito. Porque a primeira coisa que eu queria identificar é quem era. E não, a gente conseguiu fazer uma coisa que alcançava criança, jovem, adulto, velho e estrangeiro. Então, entendeu? Isso aqui, o que nós fizemos aqui, acolhe qualquer tipo de gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nós vamos entrar na dimensão de novo, Eliel, pelo amor de Deus, porque, entendeu? A gente está contando pessoas como quem conta uma caixa de tomate. Eu vou contar experiência para vocês, porque eu vivi muita coisa na minha vida que acaba sendo assim, o Ceasa. Porque eu era produtor rural e metia a mexer com hortigranjeiro. Então, eu entrei nessa arena lá de produzir produtos hortigrangeiros lá de Bernardo. Eu tinha um cara que trabalhava comigo, meu Deus do céu, era dura. Assim, até mudar a mentalidade dele. Assim, a gente era meu meieiro lá. Ele tinha um paradigma antigo. Sim. E, às vezes, na hora de montar uma caixa de tomate, ele enchia do tomate ruim embaixo e fazia a boca, né? Então, várias vezes, eu peguei ele fazendo assim uma caixa de tomate, só com tomate de primeira, 2 ou 3 caixas. E aquilo não é porque ele queria entregar aquela caixa, às vezes até por um valor maior, não. É porque aquelas caixas que iam fazer a boca de todas as outras. Então... Ai, meu Deus, quantas vezes era uma luta comigo e ele assim, o tempo todo. E quantas vezes, às vezes a coisa estava apertada, eu mesmo tinha que carregar as caixas para entregar lá no caminhão do comprador, né? Do feirante ou do dono lá da... E eu mesmo, eu trabalhando, tinha um escritório de engenharia, trabalhava na igreja e ainda estava lá entregando coisa no Ceasa. E muitas vezes eu levava uma caixa de tomate nas costas. A hora que eu chegava lá, o cara falava assim, derrama aqui na minha. E eu ficava orando, eu falava assim, meu Deus, espero que o cara que trabalha comigo lá não tenha feito o que... Não dava outro. Às vezes acontecia. A hora que eu virava a caixa, o fundo dela era muito ruim. Aí eu me desculpava com o cara e não cobrava. Eu falei assim, ó, você não tem que pagar. E eu comecei a explicar isso para o cara que trabalhava comigo. Falei, cada vez que eu abrir uma caixa, o que você fez? E ela estiver ruim, nós não vamos receber por ela. Aí isso foi ajudando ele a mudar a mentalidade. Por que eu estou contando isso? Porque essa ideia, né? Ou seja, ele tinha um profissionalismo que dava muito mais trabalho montar aquilo daquele jeito. Lógico. Né? Assim, então, muitas vezes, para você trabalhar no limite da utilidade, vai te ocupar muito mais. Né? Vai te ocupar muito mais. Você vai ter que sofisticar. Você vê o tanto que essa corrupção gera uma atividade. Né? Então, assim, isso é muito triste. E por quê? Porque as pessoas estão sempre pensando no sucesso quantitativo. Eu acho que uma das coisas que aconteceu, Eliel, foi o mundo separar essas duas coisas. Eu acho que o mundo, o inferno mesmo, conseguiu enfiar na nossa cabeça que essas duas coisas não estão juntas. Né? Isso. Se você quiser quantidade, você vai ter que comprometer a qualidade. Se você quiser qualidade, você vai ter que comprometer a quantidade, que são duas coisas, são universos distintos. E não é verdade. Ou seja, se você trabalhar a qualidade, obrigatoriamente você está trabalhando a quantidade. Mas se você trabalhar só a quantidade, você não está obrigatoriamente trabalhando a qualidade. Então, o que o Fanderson está celebrando é que assim, o trabalho prosperou. Por quê? Porque ele atingiu o seu grau máximo de qualidade. Olha, se você conseguiu colocar todo tipo de gente em volta dessa mesa, então isso significa que isso vai aumentar em quantidade. Sim. Né?
Mas você não sim, sabe identificar que tipo de gente você colocou nessa mesa, você apenas conta o número delas, então sim, pode ser que tem muita coisa misturada lá que nem é gente. sim, sim, sim. Nem é que fosse. Perfeito, perfeito. Essas coisas nos impressionam, né, Paulo? E a gente está falando no espaço da academia, tanto é que a academia hoje valoriza e busca o trabalho quantitativo, né? A Exato. qualidade e mensurar a quantidade. Ela procura o trabalho interdisciplinar, que valoriza todas as disciplinas. Ou seja, a própria academia percebe essa necessidade, né? Como você está colocando, né? De tomar cuidado com o que a gente mensura, né? Às vezes eu encontro alguns colegas e falo assim, deixa eu te mostrar a igreja. Aí ele me mostra o prédio. É, é, o, é um negócio estranho, né? Estranho. É, eu morei no Reino Unido um tempo, né? E na época que eu morei lá, que foi mais ou menos quando foi? Foi em 95, né? 96. E aí era interessante porque uma coisa me chamou a atenção lá naquela época. Hoje isso tá finalmente, a gente está começando a perceber essa mudança aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu estava acostumado, né, a ver o produto in natura Sim, mais barato que o produto industrializado. Então, toda vez que eu pegava, se você fosse no supermercado, você vai na feira, você compra a coisa mais barata do que se tiver que comprar no certo sentido. sim, Lá me chamou a atenção que era o contrário. Está vendo aqui? De novo, eu não estou querendo usar isso de uma forma, eu só estou usando a comparação para as pessoas entenderem do que eu estou falando. E aí, quando eu estou usando o termo andar de cima, eu não estou falando aqui, eu não estou falando de uma tutela, de um empoderamento. Eu não estou dizendo empoderamento. Mas eu estou dizendo assim, da forma de pensamento. Nós temos que evoluir na nossa forma de pensamento. O que me chamava a atenção? sim, É que lá, quando eu ia no supermercado, o produto in natura custava industrializado. Ou seja, feito com qualidade, estava valor agregado maior do que aquilo que era feito. Então, se você quisesse uma carne barata, você tinha que comprar industrializado. Se você quisesse, você tinha que pagar bem mais caro. Devagar, isso aqui também está começando a mudar. Né? De subproduto industrializado, vai sim, fortalecendo a mentalidade escrava. Isso vai, né? Porque a gente não valoriza aquilo que é feito lá pela pessoa. Aí a gente deu outros nomes aqui. Agora é o produto orgânico, ou seja, que foi uma forma de também de trazer uma nomenclatura para poder justificar o preço. sim, Mas a gente não entendeu o valor. Então a gente está sim. entendendo o preço, mas às vezes não entendeu o valor. Perfeito. Então isso vale para a pessoa. Se eu conseguir produzir uma pessoa em natura, ela deveria ter mais valor agregado do que uma pessoa industrializada produzida em escala. Então, assim, então a gente está ficando, em princípio, para a pessoa. Pô, então, a universidade que conseguisse produzir uma expressão genuína da pessoa com o mínimo de industrialização, essa é um valor agregado bem maior do que aquela pessoa que você consegue produzir em escala. E, infelizmente, no Brasil hoje, até os meios, né, os meios com mais recurso, estão produzindo em escala, porque às vezes na hora dele mandar um filho pro vestibular lá, né? Ai, aí ele manda o cara pro filho pro cursinho que mais paga caro. Então, ele paga caro para ter um produto industrializado, em vez de mandar o filho, às vezes, para um cursinho que vai formar ele melhor como pessoa. Ainda mais para entrar no vestibular, mas não. Ele quer que o filho dele passe logo no vestibular, entra logo na faculdade, para ele poder virar apto, para poder ganhar dinheiro rápido, para poder ter profissão rápida, tudo. Aí o cursinho cobra caríssimo dele para garantir que ele vai entrar no vestibular, descaracteriza ele totalmente, transforma ele numa máquina totalmente útil, né?
aumenta o grau de profissionalismo dele assim, ao extremo, mas ele, como pessoa, ele se descaracteriza totalmente. Aliás, ele é ensinado. Ele é ensinado, se ele quiser passar no vestibular, dá uma pausa aqui. Isso. Vamos lá. Voltou. Aliás, ele é ensinado, se ele quiser não passar no vestibular, ele tem que deixar de ser pessoa, né? Ele tem que parar de ouvir música, ele tem que parar de ver cinema, de ler outros livros, ele tem que se dedicar só à sua capacidade laboral. Então, rapaz, aí sabe o que acontece? Beleza. Aí ele faz o filho dele passar por essa máquina de industrialização do pensamento, ele vai sair de lá cuspido apressadamente, prematuramente, como um enlatado, né? Ainda que seja um enlatado de preço mais alto, aí ele vai precificar o enlatado dele, mas aquilo que era a natureza da pessoa ficou totalmente comprometida, descaracterizado. Aí esse cara vai pagar caro para, na hora que ele for comer, ele falar assim, ó, mas a comida que você está comendo aqui e tal é o seguinte, essa aqui foi feita assim, produzido no lugar tal. Aí ele vai evocar aquilo que ele não aplicou na própria vida dele, né? Então, assim, é muito interessante isso. Como é que a gente... E aí eu quero voltar, porque a gente vai quase terminar aqui, eu quero voltar na sua declaração primeira aí do Funston, né? Dizer que ele abriu a mesa dele para tornar uma mesa que transformava pessoas e não que servia marmitas, né? Então, acho que a gente tem que deixar de pensar, até na hora da gente, sabe, o Eliel, a gente ainda está tentando fazer transformação, trabalhando em inclusão social, a gente está fazendo mais filantropia do que transformação social. A gente mesa é uma mesa de sucesso, porque ela abriga, né? Ela afeta, ela atinge pessoas. Isso é trabalho. Então, sim, a gente gera mais trabalhadores do que prestadores de serviço, mais sim, trabalhadores do que pessoas hiperativas, mais trabalhadores do que pessoas ocupadas e mais trabalhadores do que apenas profissionais, né? Sim. Então, até a marginalidade exige profissionalismo, até a marginalidade ocupa, a marginalidade é hiperativa e é prestadora de serviço. Sim. Sim. Entendeu? Na até verdade, a marginalidade... E você vê o que o marginal usa para escravizar lá uma favela? A prestação de serviço, com profissionalismo. Né? Então, e é quantitativo. É totalmente quantitativo, ou seja, não há compromisso nenhum com o qualitativo. Ele não investe na intelectualidade, ele não investe na formação da pessoa, porque se ele investir nisso, ele perde o comando. Né? Ele deixa de ter o população. Então, muitas vezes, nós estamos usando instrumentos, né? Os mesmos instrumentos da milícia, os instrumentos, muitas vezes, sociais. Então, nós temos as drogas ilícitas, as drogas lícitas, né? Mas são drogas. Né? O povo está vivendo essa drogadição. Então, acho que nós não podemos terminar essa reflexão de hoje, voltá-la no exemplo do que esses homens fazem. Que essas pessoas que estão conosco aí possam ser mais promotores de encontro de pessoas do que compradores de marmita. Perfeito. E essa relação, Paulo, estamos caminhando aí 5 minutos para encerrar, mas, Paulo, essa relação da alegria, né, da pessoa feliz, do trabalho e da mesa, olha que interessante o relato do fã, do nosso DNA. Ele diz assim, que ele saiu para fazer um atendimento, o pessoal ficou com medo de ser uma emboscada para matá-lo por causa da perseguição. Ele chegou a cerca de meia-noite na casa da mulher. Trabalhou 3 horas para salvar a vida da mulher no chão da terra de uma cabana. Um fogo foi aceso porque ele ficou tão cansado que ele desmaiou, arrastaram ele para perto do fogo. Ele, depois de 1 hora, descansou, voltou para o hospital, chegou de manhã, cansado, mais feliz, para continuar o trabalho. Está vendo como é que trabalho não produz cansaço? Porque o que fazia esse homem descansar? Era perceber que o seu propósito tinha sido alcançado. É isso, Paulo.
apesar de todas as limitações da internet hoje, menos, a eu gente tenho estaria menos certeza cansado. Então, que entregamos virtude, produzimos trabalho. Isso é muito bom. Isso. Vamos. Ó, eu até queria te pedir que a gente voltasse, né? Eu espero que segunda-feira a gente está com a conexão melhor e, bom, a água está correndo. É igual eu expliquei, a gente está aqui em Anápolis, esse é o rio que está correndo, hora calmo, hora encachoeirado, hora nervoso. Nossas lives estão mais muito bom. encachoeiradas, estão mais calmas, mas o que importa é que o rio está correndo. Um abraço. Bem a gente volta propício semana aí que na vem. nossa Um região. abraço aí a todos que participaram. Nos desculpe aí, né? Pela esses pequenos transtornos e a gente teve que cortar os comentários, mas a intenção é boa, a intenção é de produzir virtudes, produzir algo que enobreça de fato a nossa alma, nos livre da mente de escravo e nos faça trabalhadores que gerem filhos.